O voto feminino e o voto secreto foram duas das mais importantes conquistas políticas dos brasileiros com a Constituição de 1934. No entanto, o direito de voto era restrito a pessoas alfabetizadas. Assim, a maioria da população que era analfabeta continuou afastada do processo eleitoral. Também convido você a estar deixando destacado esta característica. Vamos então ao nosso exercício da página 51? Vamos lá? Exercício 1. Qual foi o principal objetivo do presidente Vargas no período anterior à elaboração da Constituição de 1934? Qual foi o principal objetivo dele? Vocês se recordam? O que ele desejava? Continuar fazendo o quê? Correto? Desejava continuar governando. Desejava continuar na presidência. Então, pode escrever no exercício 1 o principal objetivo de Vargas: continuar no governo. Exercício 2. Observe o cartaz ao lado e faça o que se pede. Letra A. Descreva a imagem. O que vemos nesta imagem? Um homem com trajes militares, caminhando de maneira firme, enquanto segura o quê? Uma arma. Ao fundo da imagem, o que nós vemos? Bandeiras referentes ao Brasil e ao estado de São Paulo. Então, vamos descrever o que vemos nesta imagem. Repetindo, um homem em trajes militares, caminhando de maneira firme, enquanto segura uma arma. Ao fundo, o que nós vemos? Bandeiras dos estados, do estado de São Paulo e do Brasil. Correto? B. Qual é a mensagem transmitida pelo texto? O que o cartaz transmite? Ele incentiva os cidadãos paulistas a participar do levante armado em prol de uma nova Constituição para o Brasil. Exercício 3. Escreva V ou F. Apesar de derrotados no conflito, a reivindicação dos paulistas foi atendida com a publicação da Constituição de 1934. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O direito ao voto feminino garantiu que a maioria dos brasileiros pudesse votar? Isso aconteceu? O direito ao voto garantiu a maioria das pessoas, a maioria dos brasileiros a votar? Não. Resposta: falso. Vargas utilizou o período da elaboração da Constituição para fazer negociações? Verdadeiro. Ele aproveitou. Página 52. Vamos ao governo constitucional. Uma outra fase de governo da era Vargas. Uma das definições da Constituição de 1934 foi a de que a eleição presidencial, eleição para presidente, daquele mesmo ano, seria decidida somente pelos votos das mesmas pessoas que participaram da Assembleia Constituinte, ficando definido que o povo somente poderia votar nas eleições de 1938. A eleição ocorreu em 7 de outubro e Getúlio Vargas foi eleito com ampla vantagem sobre os candidatos adversários. Isso deu início à fase do governo constitucionalista. Apesar de eleito, Getúlio Vargas não ficou satisfeito com a nova Constituição,
uma vez que ela diminuía o poder do presidente da República e aumentava o poder de deputados e senadores. Olha o motivo pelo descontentamento de Vargas. Além disso, ela não dava a possibilidade de reeleição presidencial. No entanto, em 1937, alguns membros do governo afirmaram ter descoberto um plano que ameaçava a segurança da nação. Esse esquema ficou conhecido como Plano Cohen-Mark e foi bastante divulgado pelo governo, o que deixou a população apreensiva e serviu de justificativa para que Vargas mandasse prender adversários políticos e anunciasse uma nova Constituição. Contudo, essa divulgação era um esquema falso, que serviu de pretexto para as manobras políticas de Getúlio Vargas, pois, ao anunciar a nova Constituição, eles estavam dando início a um novo período no país, conhecido como Estado Novo. Página 53. Vamos juntos realizar as atividades? Exercício 1. Ligue cada período do governo Vargas às respectivas características. Veja como é importante deixarmos as características destacadas. Governo provisório. Qual destas 3 características pertence ao governo provisório? A primeira, a segunda ou a terceira? Qual? Muito bem. Se você ligou para a terceira característica que diz ocorreu enquanto não havia uma nova Constituição, você acertou. Por isso o nome provisório. Governo constitucional. Para qual característica você ligou? Ocorreu após a eleição do presidente Vargas. Estado Novo. Iniciou com uma manobra política do presidente Vargas. Foi aquele período em que ocorreu aquela manobra. 2. Que ações de Vargas favoreceram a permanência dele no poder durante o governo provisório? Vamos lá? O que ele fez? Quais as manobras, quais os jeitinhos que ele no governo dele foi dando, com quem que ele foi se aliando para que permanecesse no poder, no governo. Então vamos lá. Ele buscou políticos de várias regiões do Brasil para estar apoiando. Então ele procurou apoio em várias regiões do Brasil. O que mais que ele fez? Tirou alguém do governo? Substituiu alguém? Sim. Então vamos escrever. Substituiu governantes de alguns estados. E fez o quê? Aliou-se a governantes de outros estados. Tudo isso manobras para continuar no poder. Ele também se esforçou para obter a aprovação de diversas camadas da sociedade brasileira. Todas essas manobras com o objetivo de continuar no poder. 3. Escreva V ou falso. Primeiro, a Constituição de 1934 não permitia a reeleição do presidente da República. Verdadeiro, não era permitido. Getúlio Vargas ficou satisfeito com a Constituição de 1934. Ficou? Não. Então a resposta, falso. A Constituição de 1934 garantia o voto secreto. Verdadeiro. O esquema conhecido como Plano Cohen representava uma ameaça real
a segurança nacional. Verdadeiro ou falso? Falso. 4. Por que Getúlio Vargas não estava satisfeito com a Constituição de 1934? Lembra? Porque a Constituição de 1934 diminuía o poder do presidente da República e aumentava o poder dos deputados e senadores, e também proibia a reeleição. Por isso, a Constituição de 1934 não agradou, não deixou Vargas satisfeito. Tudo bem? Página 54. O Estado Novo. A nova Constituição aumentava e concentrava os poderes políticos nas mãos do presidente da República. Assim, no Estado Novo, o Brasil viveu uma ditadura. Entre os anos de 1937 a 1945, os partidos políticos foram extintos, acabaram, e a imprensa foi o alvo de censura. Os governadores e demais políticos que eram resistentes ou se opunham a Vargas foram aos poucos substituídos por pessoas próximas do ditador que o apoiavam. Durante a ditadura, as eleições foram suspensas, as greves foram proibidas e a polícia foi usada para perseguir qualquer pessoa que contrariasse o governo, que não respeitasse o que o governo mandava. Muitas prisões, torturas e mortes ocorreram para silenciar a oposição às decisões do governo. Mas o que vem a ser censurar? O que vem a ser ditadura? No nosso glossário do livro, nós temos esses dois conceitos: censurar, proibir, desaprovar. E ditadura? Tipo de governo em que o poder é exercido somente por uma pessoa ou um grupo de pessoas e a oposição aos governantes é proibida. Bem, queridos alunos, na nossa unidade 4, nós na aula de hoje vamos estar parando na página 55. Mas eu convido você a realizar de forma silenciosa e tranquila a leitura da página 55 para estarmos fechando essa parte inicial da unidade 4. Nossas atividades com a aula de hoje do livro já foram feitas, a correção, realizamos juntas, mas agora eu quero convidar a você para que realize no seu caderno as atividades que estão sendo propostas para o dia de hoje sobre esse assunto. Essas atividades, que se encontram disponibilizadas no grupo, poderão ser passadas para o caderno ou, se você desejar, poderão ser impressas, coladas e respondidas no caderno. Aguardo você no final do dia para juntos realizarmos a correção das atividades do caderno. Mas é importante falar, caso você tenha alguma dúvida da unidade 4 que iniciamos hoje até a página 55, saiba que estarei à sua disposição para estar auxiliando. Então vamos às nossas atividades do caderno? Conto com você. Até breve.